Olá, pessoal. Meu nome é Marília Folegatti, eu sou pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente e hoje eu vou conversar com vocês sobre avaliação de ciclo de vida. A nossa conversa vai abordar o seguinte conteúdo: conceito de ciclo de vida e de ACV, normas técnicas de referência para estudos de ACV, as fases de um estudo de ACV segundo essas normas e alguns tipos de aplicações da ACV. Ciclo de vida, então, são estágios consecutivos encadeados de um sistema de produto, desde a extração de recursos naturais até o uso e disposição final do produto. Ciclo de vida é o conjunto de processos de transformação e transporte de um produto, bem ou serviço, do berço ao túmulo. Já a avaliação de ciclo de vida é a métrica aplicada ao ciclo de vida de um produto para estimar impactos ambientais potenciais. A ACV é a compilação das entradas, saídas e impactos ambientais potenciais de um sistema de produto. Ela tem como base a quantificação de material e energia que entram como recursos naturais ou insumos e saem como produtos, coprodutos e resíduos dos processos do ciclo de vida de um produto. A ACV, então, é uma técnica objetiva, quantitativa, de forte base científica e normatizada por uma família de normas ISO. Essas características conferem credibilidade à ferramenta. Então, as principais normas para estudos de ACV são a ISO 14040 e a 14044, mas há também documentos aplicáveis a métricas específicas. Podem ser citados a ISO 14067, usada especificamente para estudos de pegada de carbono de produtos, a ISO 14046 para pegada hídrica e a ISO 14025 para rotulagem ambiental com base em ACV. A ISO 14040 divide a avaliação de ciclo de vida em 4 fases. A primeira é a definição de objetivo e escopo. Nessa fase são explicitados o objetivo e a justificativa do estudo, assim como o seu escopo. No escopo, especificamente, são definidas as opções metodológicas, as premissas e limitações do estudo. A fase de avaliação de inventário é o coração da avaliação de ciclo de vida. Nos inventários estão contidas as quantidades de material e energia trocados entre os processos produtivos do ciclo de vida de um produto e o meio ambiente. A fase final é a interpretação, na qual os resultados são analisados. A norma indica uma relação iterativa entre essas fases. Isso quer dizer, a qualquer momento, os documentos e cálculos podem ser revisitados e adequados. Explorando um pouco mais as fases da ACV. Na primeira fase, são apresentados os objetivos e justificativas do estudo, seu público-alvo e é declarada a intenção de estabelecer comparações com outros produtos ou de tornar públicos os resultados. Já na definição de escopo, são estabelecidos o sistema de produto e suas fronteiras, função e unidade funcional, procedimentos de alocação, métodos de avaliação de impactos, requerimento de qualidade de dados, pressupostos e limitações do estudo. A palavra-chave no estudo de ACV é transparência. Esse slide representa um sistema de produto de uma produção pecuária. No sistema de produto são indicados os processos que são abrangidos pelo escopo do estudo. Aqui se define quais processos serão tratados como inventários principais ou de primeiro plano e quais serão tratados como inventários secundários ou de segundo plano ou ainda de background. Os inventários de background, eles geralmente advêm de bancos de dados de inventário de ciclo de vida. Nessa figura estão representados o processo de produção de gado a pasto, as entradas de insumos, incluindo combustíveis, e as saídas de produto,
boi gordo ou equivalente carcaça e emissões. Outras definições importantes na fase de escopo: função e unidade funcional. Qual a função do produto? Para que ele se presta? Já a unidade funcional quantifica o exercício da função. Aqui nós temos alguns exemplos. No estudo de ACV da produção pecuária, a função pode ser prover proteína de origem animal para alimentação humana, sendo a unidade funcional prover proteína de origem animal para atender às necessidades de um homem adulto por um mês. Também é muito comum encontrar nos estudos indicando como unidade funcional a produção de 1 quilo de produto. Não corresponde estritamente ao que rege a norma, mas pode ser adequado para alguns estudos. Outro ponto importante a considerar: como atribuir cargas ambientais a produtos gerados em um mesmo processo. Se eu estou tratando de um processo multiproduto, então a carga ambiental do ciclo de vida até esse processo deve ser adequadamente atribuída a todos os seus produtos. A norma ISO 14044 indica que, sempre que possível, a alocação deve ser evitada. Isso pode ser feito de duas formas principalmente: subdividindo os processos, de forma a cada processo resultar em um único produto, ou o contrário, expandindo as fronteiras do sistema do produto, abrangendo mais processos. Quando a alocação é inevitável, a norma indica que essa deve ser feita preferencialmente com base em critérios físicos, como massa e energia. Por fim, também é possível fazer alocação de cargas entre produtos com base em critério econômico. No caso da produção da carne bovina, em um frigorífico são obtidos vários produtos: carne, couro, vísceras, cartilagem, ossos, dentre outros. A carga ambiental da produção do boi gordo, trazendo as cargas ambientais dos processos a montante, produção de pasto, de outros alimentos, de produtos veterinários, de diesel para transporte, etc., são atribuídas a cada produto gerado no frigorífico. Cabe destacar que, quando o material gerado em um processo não tiver valor econômico, por definição ele é um resíduo e a ele não são atribuídas cargas ambientais. A segunda fase de um estudo de ACV é a análise de inventário. Aqui são descritos os processos e quantificados material e energia trocados entre o processo produtivo e os compartimentos ambientais, ar, água e solo. Nessa representação, mostra-se que cada insumo consumido na produção pecuária, incluindo o pasto e a ocupação e uso da terra, é quantificado em unidades físicas, comumente quilos, assim como os produtos, carne e as emissões. Aqui estão representadas as emissões de gases de efeito estufa, metano, gás carbônico e óxido nitroso. Entretanto, uma ACV completa considera outras emissões, como emissões atmosféricas de amônia e NOx, que contribuem para o impacto de acidificação, emissões de nitrato e fosfato para a água subterrânea, que contribuem para o impacto de eutrofização, emissões de gases derivados da combustão do diesel e por aí vai. Na tabela à esquerda, se vê um inventário da produção de 1 hectare ou de 1 tonelada de cana-de-açúcar com os insumos consumidos: corretivos, fertilizantes, agrotóxicos, combustíveis e eletricidade. Na tabela à direita, a gente observa especificamente as emissões de gás de efeito estufa. Eu mostro esse slide para lembrar que estamos falando em uma análise no ciclo de vida do produto. Eu posso estar estudando o processo destacado em verde na figura. Nos softwares de apoio ACV, que incluem bancos de dados de inventários, esses inventários de todos os processos do ciclo de vida do produto serão agregados no inventário de ciclo de vida, ou ICV. As substâncias consumidas ou emitidas para o meio ambiente
presentes no inventário do ciclo de vida de um produto são classificadas em função do seu potencial efeito nas categorias ambientais em estudo. Num segundo passo, cada substância é relacionada a um fator de caracterização que representa a grandeza do efeito daquela substância para aquele impacto. Isso é aplicado para todas as categorias de impacto ambiental. Nesse caso apresentado no slide, para esse método, somam 17 categorias, apresentadas na coluna Midpoint Category. Por exemplo, para a categoria de mudanças climáticas, o gás carbônico é a referência e tem o fator de caracterização 1. O metano de resíduos vegetais é também um gás de efeito estufa e tem fator de caracterização 28. Significa que 1 kg de metano tem 28 vezes mais efeito sobre as mudanças climáticas que 1 kg de gás carbônico. Pelo estudo de ACV, é possível identificar quais processos do ciclo de vida e quais substâncias são os principais causadores de impactos ambientais. A interpretação ocorre ao longo do desenvolvimento do estudo de ACV e, por fim, orienta tomadas de decisão. Por exemplo, quanto a intervenções em processos, substituição de insumos, substituição de fornecedores, buscando sempre a melhoria do desempenho ambiental do produto. São várias as aplicações da ACV. Provavelmente, os estudos com os quais as pessoas estão mais familiarizadas são a pegada de carbono e a pegada hídrica de produtos. A pegada de carbono, por exemplo, é uma ACV dedicada exclusivamente à categoria de impacto de mudanças climáticas. Já a pegada hídrica refere-se a impactos relacionados à escassez desse recurso, mas também a impactos relacionados à qualidade da água. Já o perfil ambiental é o resultado de uma CV completa, considerando todos os impactos ambientais pertinentes ao produto. É adotado por protocolos de rotulagem ambiental, como o EPD. A ACV também pode ser usada como ferramenta de gestão ambiental em nível de empresa, indicando oportunidades de melhoria de desempenho ambiental, incluindo em fase de projeto. É o caso do ecodesign. A avaliação de ciclo de vida também é empregada em políticas públicas. No caso do Brasil, são exemplos as políticas de biocombustíveis e de resíduos sólidos. A CV também é usada em comércio internacional. Muitos dos guias metodológicos e documentos de referência de órgãos como a ONU adotam essa metodologia. Quanto à política e ao comércio internacional, os impactos sobre as mudanças climáticas têm recebido atenção especial. A principal causa desse impacto é o desmatamento, especialmente em ambientes com alta capacidade de sequestrar carbono, como é o caso das florestas tropicais. Em estudos de ACV, as emissões de gás de efeito estufa causadas por desmatamento são estimados por modelos que representam a dinâmica da mudança de uso da terra, associando diferentes usos a diferentes estoques de carbono. Um dos modelos desenvolvidos para a realidade brasileira é de autoria da Embrapa, o BR-LUC. Ele pode ser acessado pela página da Embrapa Meio Ambiente na internet. O desmatamento tem sido frequentemente associado às atividades pecuária, sojicultura e silvicultura. Existem, inclusive, campanhas para redução de consumo de carne, alegando benefícios relacionados à redução de emissões de gases de efeito estufa. Para decisões políticas acertadas, assim como para a promoção do consumo consciente e sustentável, é fundamental estimar adequadamente os impactos da produção de carne bovina. Esses impactos estão diretamente relacionados ao desempenho zootécnico da pecuária bovina.
De maneira geral, as medidas que promovem melhoria de desempenho técnico e econômico promovem em paralelo melhorias de desempenho ambiental. A ACV é norteada pelos consumos de recursos naturais e insumos relacionados à quantidade de produto. Quanto maior a produção e menor o consumo de recursos e insumos, melhor o desempenho ambiental. Aqui vale uma reflexão. Será que 1 quilo de proteína de soja cumpre a mesma função que 1 quilo de proteína animal? A seguir eu mostro alguns estudos internacionais de ACV da carne brasileira, tidos como referência. Esse estudo do Instituto Sueco de Alimentos e Biotecnologia foi um dos primeiros a apresentar as emissões de gás de efeito estufa da carne bovina brasileira. 28 kg de CO2 equivalente por quilo de equivalente carcaça, não contabilizando as emissões de mudança de uso da terra. Isso representa emissões de 30% a 40% superiores às da carne produzida na Europa. Esse estudo aponta os baixos índices zootécnicos como responsáveis por essa alta emissão e indica melhorias como redução da idade de abate, do intervalo entre partos e melhoria da qualidade de pastagens. A melhoria na qualidade de pastagens tem o efeito de aumentar a digestibilidade desse material, mas também do sequestro de carbono no solo. Nessa publicação do mesmo grupo sueco, são contabilizadas as emissões de mudança de uso da terra. Essas emissões podem ser de 1,5 a 25 vezes maiores que as emissões dos processos produtivos. Outro estudo muito conhecido sobre a pegada de carbono da pecuária, nesse caso incluindo várias espécies, indica o bloco América Latina e Caribe como o maior emissor de gás de efeito estufa. Indica as mudanças de uso da terra, incluindo a expansão de áreas de pastagens e de cultivos agrícolas para alimentação animal, como grandes contribuintes para as emissões. Outra pergunta aqui. América Latina e Caribe compõem um bloco homogêneo? Essas estimativas são extremamente importantes para orientar o desenvolvimento agrícola sustentável. Consequentemente, é imperativo que bem representem a realidade brasileira. Melhorar essas estimativas depende em grande medida do esforço da pesquisa agropecuária brasileira. O modelo BR-LUC para a estimativa de emissões de gás de efeito estufa das mudanças de uso da terra no Brasil é um exemplo de esforço nesse sentido. Esse modelo engloba 64 culturas agrícolas e os 27 estados brasileiros. Na figura direita são mostradas as emissões da soja, pasto cultivado e cana em vários estados. O BR-LUC é descrito em 2 publicações científicas em revistas internacionais. Também foi incorporado ao principal banco de dados internacional de inventários de ciclo de vida, o EcoInvent. A figura direita no alto mostra as diferenças nos perfis de emissão de gás de efeito estufa para o Brasil, para a soja e cana, antes e depois da incorporação do BR-LUC ao EcoInvent, versões 3.5 versus 3.6. Também mostra a diferença das emissões por estado. Para a soja do Paraná, por exemplo, onde a cultura está instalada há várias décadas, as emissões são menores que para a soja do Mato Grosso, introduzida mais recentemente. A figura de baixo traz informações do padrão de transformação da terra para soja, cana, lenha de eucalipto, manga e pastagem. Aqui outras publicações de equipes brasileiras tratando da pegada de carbono da pecuária. Mais uma estratégia importante para melhor representar a produção agrícola e pecuária brasileira no ambiente internacional: a publicação em reconhecidos bancos de dados de inventário de ciclo de vida. Todos os bancos de dados mostrados na figura receberão contribuições brasileiras.
Vale destacar a Iniciativa Europeia da Pegada Ambiental de Produtos, PEF. Esse grupo econômico está estabelecendo como requisito para importação esse rótulo de desempenho ambiental de produtos, com base em ACV. Estima-se que a medida passará a vigorar a partir de 2022. Para finalizar, um exemplo de sucesso do emprego da ACV em políticas públicas, o RenovaBio, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. Essa política tem como base uma calculadora de pegada de carbono de biocombustíveis chamada RenovaCalc. A diferença entre a pegada de carbono de um biocombustível e do seu combustível fóssil substituto dá acesso a créditos de descarbonização comercializados no mercado financeiro. A RenovaCalc também funciona como ferramenta de gestão em nível de estabelecimento rural, indicando oportunidades de melhoria de processos para a redução de emissões de gás de efeito estufa. Resumindo, são benefícios dos estudos de avaliação de ciclo de vida: viabilizar o acesso a mercados mais exigentes, agregar valor a produtos via rotulagem ambiental, promover melhoria de desempenho ambiental de processos e produtos. Com isso, pode-se alcançar a redução de impactos ambientais sobre o escasseamento de recursos naturais, sobre a qualidade ambiental e sobre a saúde humana. Eu agradeço pela atenção de vocês.